Graça e paz, meus queridos, que Deus nos dá mais um dia maravilhoso, abençoado. Nesse momento, mais uma meditação, hoje o capítulo 4 de Atos. Mas antes eu quero orar, pedir a você que ore comigo. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos ao Senhor, Pai, graça e sabedoria, inspiração e direção. Senhor, que possamos entender Tua palavra, recebê-la no nosso espírito, guardá-la na nossa mente e encher dela o nosso coração. Em nome de Jesus, ó Pai, cada pessoa que está assistindo este vídeo agora seja tremendamente edificado, abençoado, que o Senhor possa poderosamente encher a vida, a casa, a família de cada um, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero hoje mudar a minha dinâmica de compartilhar. Eu quero ler com os irmãos o capítulo 4 e pouco a pouco ir comentando. Na verdade, eu quero ler junto com os irmãos. Por isso eu te peço que tenha a sua Bíblia aberta em Atos capítulo 4. Certamente você já leu esse capítulo hoje, ou se não leu, certamente vai lê-lo depois. O ideal é que você tenha lido antes de assistir, mas se não leu, tudo bem. Vamos lendo aqui juntos novamente para relembrar algumas coisas e meditar em alguns pontos muito essenciais. É claro que o tempo nosso é curto, não podemos prolongar muito, então não dá para a gente aprofundar bastante e discorrer de todos os detalhes que tem. Mas aquilo que o Espírito for destacando na nossa vida, nós estaremos sempre trazendo aos irmãos. Eu orei, eu estudei, eu meditei, estou certo de que o que vamos falar aqui será direcionado pelo Espírito Santo para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. O capítulo 4 começa aqui o primeiro título, Pedro e João presos. Pedro e João presos. O versículo 1 diz: Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. O texto começa dizendo: Falavam eles ainda ao povo. Falavam o quê? Eles estavam pregando o evangelho do Senhor, eles estavam ainda falando e dando continuidade agora ao que eles tinham falado ali no capítulo 3, onde, aliás, no capítulo 2, ele tinha pregado a palavra, 3.000 foram batizados, eles continuam o ministério deles, e ele agora chega no templo para orar, cura aquele coxo, aquele aleijado, e começa a pregar o evangelho. E ele continuou falando as mesmas coisas, falando de Jesus, falando da história dos profetas, dos patriarcas, ministrando a palavra de Deus. Mas preste atenção numa coisa. Quando eles falavam, vieram os sacerdotes, as autoridades da ocasião, e diz o versículo 2 que eles vieram ressentidos. Isso aqui nos chama a atenção. As autoridades religiosas, principalmente, vieram ressentidas. Por que estavam ressentidas? Porque Jesus estava ensinando uma nova religião? Não é exatamente bem isso, é porque Jesus estava falando de coisas que eles não conheciam, de coisas profundas que eles não tinham tido revelação, estava falando de coisas que eles não entendiam e aquilo contrariava a prática religiosa deles. Então, de certa forma, eles estavam sendo confrontados. Assim, muitas vezes, somos nós também confrontados quando não estamos entendendo uma palavra de Deus. Quando não entendemos, não sabemos de uma palavra de Deus, nós corremos um risco, se não cuidarmos da nossa alma, de ficarmos ressentidos. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer o seguinte: parece que o pregador ou a pregadora está colocando uma carapuça em mim. Essa carapuça parece que é para mim. Essa carapuça não me serve. Não é nada disso. Não é nada disso. Um pregador cheio do Espírito, cheio de amor, ele não tem essa intenção. Ele deve trazer a palavra de Deus, debaixo da direção de Deus, e
nós precisamos receber a palavra de Deus. Cabe a nós recebê-la ou não. Essas autoridades não receberam e ficaram ressentidos. Olha, ao invés de serem libertos pela palavra, ao invés de serem curados pela palavra, ao invés de serem edificados, de agradecer a Deus pela revelação, pelo entendimento que estava tendo, eles ficaram chateados, magoados. E às vezes isso pode ocorrer com alguém em nosso meio também. Mas nós precisamos de orar para quebrar isso em nome de Jesus. Amém? Eles ficaram ressentidos, continuando o versículo, porque estavam ensinando eles o povo a anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Glória a Deus! Os líderes religiosos não receberam, mas houve uma multidão que recebeu. E às vezes a resistência maior está exatamente nos líderes religiosos, infelizmente. Porque são os líderes que detêm a orientação, a direção, e alguns acham que eles têm toda a verdade. E realmente nenhum líder tem toda a verdade. O que nós temos é a oportunidade de ser um instrumento de Deus. Se tivermos um coração disposto a Deus, aberto, Ele vai nos ensinar todos os dias. E aqueles que estavam na sua simplicidade, que não estavam presos a tradições, não estavam presos a regras, não estavam presos a religiosidade simplesmente, e tinham sede e fome de Deus, eles receberam aquilo que os apóstolos estavam trazendo agora. E 5.000 homens agregados à igreja. Só homens, imagina, mulheres, jovens, crianças, não estavam sendo contados aqui. Então foi um mover de Deus muito tremendo. E neste instante, depois, Pedro e João foram levados ao Sinédrio. O Sinédrio era a corte, era as autoridades, constituída pelas autoridades religiosas, educacional, judicial daquele momento. E eles estavam diante de todas as maiores autoridades da nação de Israel, ali em Jerusalém, para serem perguntados, questionados e, de certa forma, darem seu depoimento, que eles estavam ali. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém, estou no versículo 5, as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Versículo 7. E pondo-os perante eles, os arguiram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Eles fazem perguntas difíceis para eles, porque eles não tinham entendimento, eles não tinham revelação, mas uma pergunta simples para os apóstolos responderem. Mas só que eles estavam fazendo uma pergunta referindo-se a que autoridade humana eles estavam debaixo dela. Quem havia dado a eles autoridade, quem havia dado a eles orientação para pregarem aquilo que eles estavam pregando. Eles estavam se referindo a uma autoridade nacional, a uma dessas autoridades política, religiosa, judicial ou educacional que compunha o Sinédrio. Ora, eles não estavam ali debaixo dessas autoridades. É claro, no versículo 8, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, com respeito, Pedro responde a eles, né? Mas uma resposta embasada na palavra de Deus. Não foi uma resposta com ira, não foi uma resposta de amaldiçoar, não foi uma resposta desrespeitosa, pelo contrário, falou simplesmente a palavra de Deus. Ele disse: visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes,
e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Veja bem, Pedro não está falando, vocês são desonestos, vocês são ladrões, vocês fazem as coisas erradas, isso, aquilo, outro. Não, Pedro não adjetivou eles de maneira alguma, só disse, olha, estou falando de Jesus que vocês rejeitaram. Vocês estão rejeitando a palavra de Deus, as profecias dos profetas. Vocês estão rejeitando as palavras dos patriarcas, tudo que está relatado na Bíblia. Jesus, ele é o cumprimento de tudo isso que os patriarcas e dos profetas falaram e ensinaram ao povo. E vocês, com a religião de vocês, estão distorcendo isso. Simplesmente isso, Pedro fala para eles então. E no versículo 12, que é um versículo chave, Atos 4:12, todo cristão tem que saber de cor esse versículo, né? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus salva. Não há outra coisa, não há outra pessoa, não há uma religião que salva. Só Jesus salva. Não há um outro nome capaz de salvar o ser humano, seus pecados, tirá-lo do inferno, das garras de Satanás e transportá-lo para o reino do Filho do amor de Deus e levá-lo para a glória eterna celestial. 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Opa, isso aqui é maravilhoso, não é? Homens simples, homens semi-analfabetos, homens de pouca cultura, porque não tiveram a oportunidade de estudar como Paulo teve, de estudar como Gamaliel, como essas autoridades tiveram a oportunidade de estudar. Esses homens com pouca cultura, com pouca letra, mas eles estavam falando com uma intrepidez. Eles estavam falando com uma convicção. Eles estavam falando com uma seriedade, com uma profundidade, que isso mexeu profundamente e grandiosamente no coração desses homens, e eles reconheceram, o versículo termina dizendo, reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Oh, glória a Deus! Ah, meus queridos, quando nós abrimos a nossa boca, é necessário que as pessoas reconheçam Jesus na nossa vida. O nosso comportamento também deve ser um comportamento de que as pessoas reconheçam Jesus na nossa vida. Isso é muito impressionante, isso é muito interessante e necessário para as nossas vidas. E Jesus foi reconhecido na vida dos apóstolos Pedro e do apóstolo João. Vamos caminhando, versículo 14. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo, depois da reunião com Pedro e João, eles foram reunir sozinhos as autoridades, dizendo, que faremos com estes homens? Ficaram perdidos, sem saber o que fazer, pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Eles reconheceram o sinal que foi feito, mas o egoísmo, a vaidade religiosa, a prisão da tradição, não deixaram eles ceder o seu coração, e eles não sabem o que fazer, não podiam falar contra, porque o povo estava reconhecendo a obra de Jesus na vida de Pedro e na vida de João. Olha, meus queridos, e eles continuam, versículo 17, mas para que não haja maior divulgação entre o povo, olha, a maneira política, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Olha, não vamos falar ao povo para não termos problema com o povo, mas vamos ameaçá-los, os dois apenas aqui junto conosco, vamos pressioná-los para que eles não falem mais neste nome, com ameaças duras.
E as ameaças eram o quê? Era chicotear, era prender e até matar. Então as ameaças eram terríveis, não sei quais foram faladas a eles, mas sempre eram ameaças difíceis, né? Mas Pedro, olha só, aliás, 18, chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Como vamos ficar sem falar do nome de Jesus, né, queridos? Por causa de uma pressão, às vezes no trabalho, às vezes no local de estudo, às vezes na família, sempre devemos falar de Jesus, jamais devemos calar. Mas Pedro e João lhes responderam, olha aqui, isso aqui é interessantíssimo, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus? Pedro está dizendo aquilo que lá na frente ele fala até com mais clareza, no capítulo 5, versículo 29, ele diz, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E Pedro está dizendo, não é justo ouvir a voz do que a Deus. O que Pedro está ensinando? Se eu tiver que escolher entre uma ordem de Deus e uma ordem de homens, eu vou obedecer à ordem de Deus. Pedro não está nos ensinando a ser desobedientes e desrespeitosos com a autoridade. Mas se a autoridade nos colocar entre a direção de Deus e a direção dela, a autoridade humana, nós devemos obedecer à autoridade de Deus. Jamais podemos negar a Deus. E é isso que Pedro estava falando. Bom, versículo 20. Pois nós não sabemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Olha só, não há na nossa boca outra coisa para falar. Nós não vamos falar de religião, nós vamos falar de Jesus, nós vamos falar do poder de Jesus, vamos falar do que nós aprendemos com o Senhor Jesus, vamos falar da morte dele, vamos falar da ressurreição dele, e vamos falar do que ele nos disse depois, da ordem que ele nos deu. Não dá para calar. Às vezes as pessoas ficam falando de tantas coisas, não é? Na internet, na rede social, e pouco falam de edificação. Gaste o seu tempo falando coisas de Deus. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Olha o versículo 21, eles ameaçaram mais ainda, certamente foi uma pressão mais forte, mas não podiam fazer nada de medo do povo agora, porque nesse momento eles estavam protegidos pela fé do povo, o povo recebeu a fé deles. Olha, tinha mais de 40 anos daquele a quem se operara essa cura milagrosa. O homem era conhecido, todo mundo conhecia aquele homem, porque ele estava ali na porta do templo, todos iam ao templo, todos davam esmola a ele, mas ninguém nunca teve autoridade e poder para levantá-lo daquele momento. E os apóstolos fizeram isso, transformaram a vida daquele homem, como nós falamos ontem, não é? Não foi só uma cura física, libertou ele emocional e espiritualmente também. O homem passou agora de mendigo a louvar a Deus. O homem era triste, passou a ficar alegre. O homem era preso, ficou livre pelo poder do Senhor Jesus. Como negar isso? Como negar isso? Você também já experimentou coisas tremendas de Deus? Como negar essas coisas? Temos que falar. Amém? A igreja em oração, a partir do versículo 23. Uma vez soltos procuravam os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes, os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Olha só, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes, o Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem
com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Oraram unânimes. Pedro e João chegam agora diante da igreja, conta para a igreja o que estava acontecendo e agora a Bíblia diz que eles oravam unânimes. Preste atenção, quando nos reunimos nós temos duas formas de orar. Uma forma é nós orarmos em concordância. Que orar em concordância? No meio de um grupo, na célula, no culto de celebração, uma pessoa ora em voz alta e as demais concordam com a oração, ouçam a oração. É importante escutar a oração que o nosso irmão está fazendo naquele momento e concordarmos com ela, entendermos que ele está orando, dizendo o nosso amém, o nosso glória a Deus, mas não orar todos ao mesmo tempo para que não entenda nada. Mas há uma outra forma de orar que é unânimes, foi o que aconteceu aqui, não é? Eles oraram unânimes, que significa que todos oraram ao mesmo tempo. Foi um barulhão, né? Todos oraram ao mesmo tempo. E quando eles oraram, eles pediram juntos a Deus a mesma coisa, porque houve uma direção do que eles precisavam pedir a Deus e todos oraram ao mesmo tempo. É importante nós orarmos ao mesmo tempo também, fazer um barulhão santo na presença de Deus, pedindo a Deus, clamando a Deus. E quando eles oravam assim, diz o texto, tremeu o lugar. Tremeu o lugar porque era uma oração em unidade, preste atenção nisso, orar em unidade, orar ao mesmo tempo, juntos, fortemente, tremeu aquele lugar, houve uma manifestação poderosa do Espírito Santo, eles se encheram do Espírito e cada vez ficaram mais intrépidos e continuaram anunciando a palavra de Deus, apesar das ameaças. Foram ameaçados, mas não pararam, não desistiram de maneira alguma. E para concluir o final do texto, como viviam os irmãos, a comunidade cristã. Da multidão dos que creram eram um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Muito tremendo a maneira que vivia a comunidade, a igreja naqueles dias. Eles tinham um só coração, tinham uma só alma. Significa que eles se preocupavam um com o outro e não permitia que nenhum passasse necessidade no meio deles. E eu me lembro da mulher sunamita, onde o profeta chegou na casa dela, ela abençoou o profeta e ela construiu um quarto para o profeta, e o profeta disse a ela o que está precisando, o que você precisa de Deus, vamos orar, vamos pedir a Deus, ou você precisa de falar alguma coisa com o rei, eu tenho intimidade com o rei, eu tenho acesso à presença do rei, você precisa de alguma coisa? Ela disse, não preciso de nada, eu vivo no meio do meu povo. Eu quero destacar só isso aqui, eu vivo no meio do meu povo. Sabe, queridos, quem vive no meio do povo de Deus, não pode lhe faltar nada. Nós não podemos deixar que os nossos irmãos passem necessidade, por isso nós estamos fazendo ações para ajudar os nossos irmãos nesse momento também de crise. Mas isso deve ser uma prática constante nossa, uma prática constante da nossa vida. Pois nenhum necessitado havia entre eles, portanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Os apóstolos administravam e supriam as necessidades das famílias, não é? Agora, isso não foi uma exigência dos apóstolos, não foi um pedido dos apóstolos, isso foi simplesmente algo voluntário do coração.
É importante nós termos esse entendimento também. Não há necessidade de estarmos esperando uma convocação para nós fazermos o bem, para abençoarmos alguém. Mas precisamos de ter um coração generoso como esses tiveram. E à medida da necessidade, suprirmos também. Então, sermos voluntários. As pessoas faziam coisas tremendas. Tiravam do seu e levavam para que fosse distribuído, abençoado a outras pessoas. E o texto de Atos termina, ele conclui dizendo o seguinte: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. O título aqui está A Oferta de Barnabé. Seu nome era José. O seu nome era José de origem. Seu pai havia dado o nome a ele de José. Mas os apóstolos, depois de conhecê-lo, colocou o nome nele de Barnabé. Por que Barnabé? Porque a palavra Barnabé significa profeta. Em outro lugar, ele é chamado de exortação. E o profeta é aquele que exorta. E a palavra exortar não é brigar. A palavra exortar é levantar. E a profecia existe para isso. Então, Barnabé tinha um coração profético, um espírito profético na sua vida. Depois ele foi caminhar com Paulo. Você lembra que ele foi o consolidador de Saulo, né? Se transformou no apóstolo Paulo. Vamos estudar isso mais na frente. Mas ele foi o primeiro a fazer uma obra tão grande. Ele estava, de certa forma, então, profetizando que aquilo aconteceria. Ele deu abertura no processo das pessoas doarem, das pessoas ofertarem com maior quantidade a obra de Deus. No próximo capítulo, nós vamos ver a confusão de Ananias e Safira e voltamos a falar um pouquinho mais de Barnabé. Amém? Eu sei que hoje prolonguei um pouquinho mais, talvez pela maneira que eu decidi compartilhar com você. Mas quero desejar a você que o Espírito Santo fale a sua vida a cada momento. Em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor, nosso Deus, que te dê sabedoria, te dê revelação e pleno conhecimento da verdade. Deus te abençoe, meus queridos, e até o capítulo 5, em nome de Jesus.